Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 14 diz: faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e calatetaras. É coisa difícil. Betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para a sua largura, 50 côvados, para a sua altura, 30 côvados. Fará um teto para a arca, rematarás um côvado mais alto, farás a entrada da arca pelo lado e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Tá bom. Aí, da minha parte, eu vou mandar o dilúvio, Deus está falando aqui. Amém? Estranho, né? Você pensou, você acorda no belo dia, Deus te acorda e diz: olha, amado, eu vou te dar um projeto. Negócio difícil, sim, mas é você que eu escolhi. E sabe, Deus, a palavra vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então Deus não escolheu Noé por outro motivo senão graça. Noé não era o melhor construtor, não era engenheiro, arquiteto, projetista, marceneiro, não. Noé encontrou graça aos olhos de Deus. Só que graça que dá trabalho. Porque Noé não é engenheiro, não é arquiteto, nunca construiu nada, não tem uma história dizendo: olha, Noé construía barco, então isso aqui é só uma evolução daquilo que ele já fazia. Não. Noé foi chamado para fazer algo inédito. A história vai dizer que o processo de construção da arca, isso a história vai nos explicar, que demorou em torno de 120 anos. Eu demorei um tempinho para construir minha casa, eu já fiquei preocupado. Agora você imagina que demorou 120 anos para construir uma arca. Agora, para pensar os desafios do Noé. Quais são primeiro? Bom, primeiro, transformar o que Deus deu numa planta. Sabe quem faz isso? O arquiteto. E Noé não é arquiteto. Noé não é. Mas Deus deu para ele um projeto. Então a graça o tornou um arquiteto. Faz a planta. Então Noé tem a planta. Ele só pegou aquilo que Deus falou. Deus não escreveu, ele fez uma planta. 3 côvados mais alto, não sei o que, 3 andares, 150 côvados. Todo o projeto foi dado. Agora, qual é o segundo desafio de Noé? Bom, transformar uma planta em uma realidade. Quer ver uma coisa engraçada? Quando eu fui construir minha casa, eu contratei os pedreiros para minha casa. E eu me lembro que eles foram fazer o fundamento, irmão, eu achava tão lindo o meu terreno, lisinho assim, limpinho, não tinha nada. Quando eles começaram a cavar o terreno, porque eu não entendia nada, eu falei: meu Deus, acabaram com o terreno. Porque eu não entendo. Só que aí no processo eu fui entendendo que aquilo era alicerce, fui entendendo que era coluna, que era viga. Inclusive, se eu não tivesse entendido, meus pedreiros tinham construído cada coisa, irmão. Irmão, povo difícil de trabalhar, o tal do pedreiro. É um desabafo que fica registrado. Agora você imagina Noé, nunca construiu nada, virou arquiteto do dia para a noite e de repente virou marceneiro da parada toda. Agora, esses são os desafios lógicos. Mas sabe qual é o principal desafio de Noé? As pessoas. Isso é o pior. Pior do que receber uma grande missão de Deus é enfrentar as pessoas que não acreditam que a gente é capaz de cumprir aquilo que Deus sonhou para nós. Pior do que viver os melhores dias da nossa vida é ver as pessoas dizendo que não somos dignos, merecedores, não foi feito para nós, tem gente melhor. Isso é óbvio, mas eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem, mas com a missão que recebi. Parece bom isso para você, mas é um exercício. É um exercício. Lidar com as críticas. Noé fez esse exercício durante 120 dias, 120 anos. Já imaginou Noé construindo a arca, passava alguém e dizia: ô irmão, tá maluco? Você está construindo isso primeiro, tá longe da água. Como que você vai levar isso para a água? Aí Noé dizia: amado, isso é um dilúvio que vai vir. Gente ignorante. Que dilúvio, amado? Isso é maluco, irmão. Imagina quantas pessoas tentaram internar Noé. Já parou para pensar? Quantas pessoas olharam para o projeto que Deus deu para Noé e diz: isso não vai servir para ninguém, para nada. Não vai prosperar. Para que construir um barco tão grande? Agora você imagina, Noé olha para quem fala e olha para aquilo que Deus falou. O que vale mais? Noé ouve a crítica e ouve aquilo que Deus diz: só faz isso que o dilúvio deixa para mim.
Noé não foi chamado para fazer água, dilúvio. Não. Noé só foi chamado para fazer a arca. Eu quero te dizer uma coisa: o resto do processo não pertence a você. Você só foi chamado para fazer exatamente aquilo que Deus colocou para você. Posso te falar uma coisa? Deus não me chamou para ganhar pessoas, no sentido de fazê-las converter. Não. Deus só me chamou para pregar. Quem faz o resto é Ele. Quem convence é Ele. Quem faz as pessoas na hora certa assistirem é Ele. Eu recebo, sabe, mensagem todo dia de gente que diz pra mim: pastor, eu do nada recebi o vídeo. Não fui eu que fiz. Eu só fui gravar. Fui pregar. Quem fez o negócio acontecer foi Ele. Ele é o dono do projeto. Quem faz é Ele. Dave vai gravar vídeo, você é maluco? Ninguém vai ver. Mas se vai ver ou não, o problema é do resto do processo. Deus não me falou se ia fazer ver. Deus só mandou fazer. Sabe qual é o nosso problema? A gente não olha o que falam. A gente não olha quem fala, a gente olha o que falam, sendo que deveria ser o contrário. Olha para quem fala ao invés do que fala. Porque se você começa a olhar para quem fala, você vai perceber que quem está falando não é Deus, então não serve.